Já que a gente está falando de Estados Unidos, vamos acionar a Mariana Sanches, nossa colunista, colega de Washington, para falar sobre aquele assunto que a gente pontuou há pouco. Dando os créditos a Mari, o funcionário do governo americano já está de volta ao país de origem dele, depois do ato de reciprocidade do governo brasileiro, né? Que teve um policial, um delegado que foi convidado a se retirar do país após a prisão de Alexandre Ramagem. O Brasil agiu de uma maneira semelhante com um representante dos Estados Unidos, que tinha credenciais de acesso à PF e a outros órgãos também. E, Mário, você apurou que esse funcionário do governo norte-americano já está de volta aí aos Estados Unidos? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia quem nos acompanha. É exatamente isso, Diego. O funcionário americano, o agente de imigração que atuava no Brasil junto à Polícia Federal e que teve as credenciais para essa atuação cassadas pela Polícia Federal por uma questão de reciprocidade, depois da expulsão do delegado brasileiro aqui que atuava junto ao ICE na última segunda-feira, ele já voltou, está desde ontem já em território americano. Ele saiu do Brasil, eu tenho essa informação de que ele realmente deixou o país, como a reciprocidade previa, né, Diego? A gente relembra aí para quem nos acompanha que se tratava de um oficial de ligação, assim como o delegado da Polícia Federal, e que essa atuação ela tem amparo junto ao... Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Vocês me ouvem? A imagem está travando, mas a gente está te ouvindo. Pode continuar, qualquer coisa a gente ilustra aqui com imagens, Mari. Boa, vou seguir então. Esse acordo ele é baseado num memorando de entendimento entre Brasil e Estados Unidos, que já dura décadas, inclusive, e que prevê, por exemplo, antes da expulsão de um agente, que esse agente e que os próprios órgãos diplomáticos dos dois países conversem para evitar exatamente o que o governo brasileiro qualificou como uma ação sumária contra o agente da Polícia Federal, o Marcelo Ivo Carvalho, delegado, que atuava aqui nos Estados Unidos desde 2023, na Flórida, e que, de fato, colaborou com os agentes locais do ICE para que eles tivessem entre os seus alvos o ex-deputado federal e ex-chefe da BIM, Alexandre Ramagem, que foi, a gente relembra para quem nos acompanha, detido na semana passada. Ele passou 2 dias detido e, de fato, ele houve ali uma diligência para checar se existia algum tipo de interferência desse agente na prisão de Ramagem. O que se descobriu foi que, de fato, houve essa cooperação que é regular. Ele é considerado foragido do Brasil, mas em Washington a interpretação foi de que ele teria tentado forçar uma devolução de Ramagem ao Brasil para além do processo de extradição regular, que também já foi pedido oficialmente. Brasil e Estados Unidos têm uma cooperação para extradição. Ramagem, a gente relembra, foi condenado a 16 anos no inquérito do golpe, e aqui nos Estados Unidos ele tem um pedido de asilo político pendente. Então é isso, confirmando para vocês, de fato, o agente americano do ICE já está em território americano, então cumprindo completamente o princípio da reciprocidade, depois que o nosso delegado da Polícia Federal na Flórida foi não só descredenciado de atuar junto ao ICE, como também retirado do território americano, como a gente trouxe na última segunda-feira, Diego. Mari, quero aproveitar aqui sua participação para outros assuntos. Estava vendo que um conselheiro do presidente Donald Trump fez uma frase misógina em relação às brasileiras, né? Ele disse que as mulheres brasileiras são programadas para criar problema, né? Qual que é o contexto dessa fala? Pois é importante ressaltar exatamente isso. Esse assessor de Trump é o Paolo Zampoli, que foi casado com Amanda Húngaro. Eles tiveram um longo relacionamento, têm um filho juntos, a Amanda Húngaro, que é ex-modelo brasileira e que chegou, inclusive, Diego, isso eu trouxe na coluna há 3 semanas, ela chegou durante o processo de separação dele há alguns anos, chegou a denunciá-lo à autoridade
autoridades nos Estados Unidos por violência doméstica, viu? Ela, inclusive, confirmou o teor das denúncias, a informação original eu obtive por meio de autoridades aqui. Então, essa denúncia existiu, eles têm um litígio, um processo em relação à guarda do filho adolescente de ambos, que atualmente está aqui nos Estados Unidos, mas tem mais do que isso. O Zampolli foi acusado pelo jornal New York Times de interceder junto ao ICE, não só para que a Amanda fosse presa, ela que tinha aí ela estava em ajuste de status aqui nos Estados Unidos, enfim, mas ela, portanto, não tinha um visto correto, regular, ela estava com visto expirado aplicando para outro visto, ela foi detida e depois de 3 meses ela foi deportada e, segundo o New York Times, o Zampolli atuou junto ao ICE para pedir para que ela não fosse liberada em território americano e que ela fosse, sim, remetida ao Brasil. A se confirmar isso, pode ser o que a gente considera aí o segundo episódio com fortes evidências de relação de assessores de Donald Trump com atuação contra mulheres brasileiras, porque eu lembro, para quem nos acompanha, que no ano passado a ex-cunhada da porta-voz de Trump, Caroline Leavitt, que é brasileira também e é a mãe do sobrinho dele, também foi presa pelo ICE numa operação muito parecida, enfim, que tinha ela como alvo, e ela chegou a ser detida e saiu sob fiança, mas a ideia era que ela fosse também deportada e deixasse aqui nos Estados Unidos o filho também brasileiro, também adolescente, e no entorno dessa mulher brasileira, a conversa, enfim, o que as pessoas me relatam é que existe a segurança de que foi sim um pedido da família Leavitt a Donald Trump, enfim, a proximidade é evidente, ela é porta-voz da Casa Branca, para que essa mulher fosse alvo. Ela é considerada uma dreamer, ela foi trazida aos Estados Unidos com 6 anos de idade, inclusive ela fala português com sotaque, ela é totalmente integrada aqui aos Estados Unidos, e a família diz que ela nunca esteve irregular na vida adulta, né? Ela tem uma espécie de salvo-conduto para permanecer no país. Ela estaria a salvo de uma deportação, inclusive por isso ela foi liberada de novo aqui em território americano, mas segue numa batalha judicial aí para reaver a guarda compartilhada que ela tinha com o filho. Inclusive ela não tem querido nos dar entrevista por causa disso. Mas então o segundo episódio em que a gente vê aí evidências, né, de atuação de 2 assessores próximos de Trump em relação ao sistema imigratório dos Estados Unidos, que está justamente no centro aí dessa tensão entre Brasil e Estados Unidos agora, com os americanos acusando o Brasil de ter tentado de alguma maneira se aproveitar desse sistema de imigração do ICE para obter o retorno forçado de ramagem ao Brasil, né, Diego? Bom, Josias, que história, hein? Tá fechado o áudio aí, Josias? Diversos casos. Estava fechado aqui. Agora a gente começou a te ouvir. Pode recomeçar, por favor. É interessante porque, a partir da comparação entre os diversos casos, a gente nota que hoje há diferentes níveis de interpretação da legislação nos Estados Unidos, né? Para o Alexandre Ramagem, a condescendência ideológica para essa ex-modelo brasileira, mulher desse Paulo Zampolli, que é um exemplo clássico do misógino, né? Os rigores da lei, sem interpretação, né? Para a ex-cunhada da Caroline Leavitt, a detenção, a liberação sob fiança, a ameaça de deportação, e também ela brasileira discutindo ali a guarda de um filho com um cidadão americano, o irmão da Caroline, a porta-voz. Então você vê que sob a administração do Trump, a legislação dos Estados Unidos, ela vale até certo ponto, que é o ponto de interrogação. Quando chega quando a legislação encosta num amigo do Trump ou num amigo ideológico do grupo do Trump, aí a legislação é dura, mas estica, né? Se torna flexível. E isso depõe contra
aquela máxima segundo a qual os Estados Unidos eram um exemplo de democracia para o mundo, né? Deixou de ser, há muito tempo não tem exemplos positivos a dar, e no instante em que reconduziu o Trump à Casa Branca, depois de tudo o que ele fez durante o primeiro mandato, aí o eleitor americano submeteu a sua própria democracia a teste. E aí deu no que está dando, né, Diego? E aqui a gente verifica, como disse, pela comparação, que a legislação deixou de ser algo valioso nos Estados Unidos. Ela é aplicada segundo a conveniência dos intérpretes da lei, né? Se não convém ao Trump, ou se ideologicamente não convém aos aliados do Trump, aí a lei é uma. Se aplicada contra os adversários do Trump ou aqueles que o Trump considera que devam ser deportados dos Estados Unidos, aí a lei é outra. Então é muito triste, né? Numa situação assim, não há segurança jurídica, e é o que vigora hoje nos Estados Unidos, a absoluta insegurança. Exato. Deixa eu te ouvir, Mari, sobre aquele caso também que envolve a Venezuela. Estava vendo aqui que os Estados Unidos prenderam um sargento que lucrou $400 mil. Tem a questão da localização do Maduro, mas ele teria usado uma informação privilegiada para a essa informação, né? Exatamente. Só para a gente terminar de dar a informação completa, eu queria dizer que, para quem nos assiste, que o nome da ex-cunhada da Caroline é Carolina Ferreira, tá? Só para a gente ter aí a informação completinha. Boa. Ela, de fato, foi detida no ano passado, mas sim, agora respondendo diretamente a sua pergunta, exatamente isso. Tivemos um caso de um sargento das Forças Armadas Americanas que atuou diretamente na captura do Maduro em janeiro. Este oficial que estava lotado nas Forças Armadas Americanas desde 2008 teria usado, as evidências aí da investigação são de que ele usou das informações privilegiadas que tinha sobre a operação para fazer apostas e obter um lucro de $400 mil, Diego. Essa informação veio à tona ainda ontem, primeiro pelo New York Times, que reportou o resultado dessa diligência que aconteceu porque justamente houve um grande barulho na época da operação, com que já parecia evidente no mercado de apostas, com um salto em relação a apostas no desfecho que a gente viu aí da Venezuela, o que parecia, né, apontava muito claramente para o uso de informação privilegiada para ganhar dinheiro em bolsas de aposta, o que é ilegal. Em termos muito claros aí para quem nos acompanha, isso é uma corrupção clássica, né? O uso de informação privilegiada que você só tem acesso por prerrogativa de função para obter lucros espúrios. Agora, isso tem sido um padrão também na gestão de Donald Trump. Há uma série de suspeitas em relação ao uso privilegiado de informações oriundas da Casa Branca, do Pentágono, do Departamento de Estado para ganho de dinheiro em mercado de apostas, e isso tem acontecido muito claramente, por exemplo, no caso do Irã, da guerra com o Irã. A gente vê, inclusive, na própria Bolsa de Valores, a movimentação, por exemplo, sobre ações de petroleiras e outros mercados afetados aí pela guerra, conforme as decisões de Donald Trump, um pouco antes do anúncio de medidas de Trump, enfim, o mercado começa a reagir, o que tem gerado uma série de suspeitas sobre de que maneira esses vazamentos estão sendo usados para obtenção de lucro irregular. A gente ainda deve ouvir muito sobre isso, enfim, esse é o primeiro grande caso investigado em que se chega, de fato, ao autor dessas apostas, que de fato tinha informações privilegiadas, ele sabia que a operação seria detonada antes, inclusive os investigadores dizem que ele usou de maneiras para tentar
burlar a própria identidade dele aí para dificultar que se chegasse de fato a ele como o apostador que de fato ganhou muito dinheiro com esse processo, né, Diego? Verdade. Então a Mari trouxe até me corrigindo aqui, porque eu tinha entendido que era a localização do Maduro, mas não é isso. Ele tinha apostado mesmo, né? Colocado dinheiro de que o Maduro ia ser capturado, sabendo que isso aconteceria, né, Mari? Exatamente, ele usou um sistema conhecido de apostas aqui para, enfim, apostar na deflagração da operação, da prisão, conforme aconteceu. E, claro, ele sabia dos planos, então, assim, ele apostou no que ele tinha conhecimento que ele próprio faria como designado pelas Forças Armadas Americanas para essa atuação. Ele atuou diretamente nessa operação, né? Então, é um caso aí de vazamento de informação privilegiada e é muito provável que a gente vai ver, se as investigações seguirem no caminho correto, Diego, que a gente vai ver isso acontecer com mais frequência a partir de agora em relação a outros conflitos e outras decisões da Casa Branca. Lembrando que há apostas aqui nos Estados Unidos, inclusive sobre a duração da coletiva de imprensa da porta-voz do Trump. E às vezes acontece de muita gente, assim, já houve episódios em que uma pessoa ganhou muito dinheiro porque apostou que a duração seria menos do que 1 hora e o briefing dela terminou com 59 minutos. Então, há que se verificar de perto as situações muito estranhas. Essa não é a primeira delas e muito provavelmente não vai ser a última. Já diria Gilberto Gil, procure saber, né? Procure saber que muita coisa achará. Beijo para você, Mariana Sanches.